E aí, galerinha do quinto ano, professor Railson com vocês, tá bom? Vamos começar mais uma aula da disciplina de informática, certo? E dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre infográfico e mapa mental, tá? Dois temas que, depois do avanço da tecnologia, estão muito em alta, certo? No que se refere à maneira como nós nos comunicamos, principalmente na internet. Tá bom? Então, vem comigo, pega a sua garrafa d'água, pega o seu caderninho, sua caneta, faça as anotações necessárias, tá bom? Anotem suas dúvidas e no final eu vou estar disponível lá no grupo do WhatsApp de vocês para que vocês possam vir até mim e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, infográfico e mapa mental é a nossa discussão de hoje, tá certo? Primeira informação importante para vocês. Infográfico e mapa mental, a maneira como eles são produzidos não é tão nova assim, tá bom? Então, por exemplo, lá em 1500, o Leonardo da Vinci ele já produzia infográficos, certo? Não como nós produzimos hoje, com as mesmas ferramentas, mas a técnica e o objetivo eram os mesmos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre infográfico, certo? Foca aqui comigo. Infográfico, certo? O que seria infográfico? Infográfico é um gênero textual, tá bom? Assim como a carta, assim como o bilhete, assim como o texto jornalístico, assim como o recado, certo? O infográfico ele é um gênero textual que faz a união entre os dois tipos de linguagem. Que lá em português vocês já viram isso. A linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Linguagem verbal, linguagem falada e escrita, palavras. Linguagem não verbal, imagens, tá bom? Então, o infográfico ele é um gênero textual que une imagens e palavras, certo? E para quê? Para que ele serve? Tá? Ele serve como um poder de atração visual, tá bom? Então, toda a técnica do uso de cores, quais imagens eu vou colocar, o que vai ser necessário de informação para o meu infográfico, certo? O que vai ilustrar o meu texto, tá bom? É o que nós vamos ter lá no nosso infográfico. Gráficos, imagens, tabelas, diferentes tipos de texto, diferentes tipos de fonte, tá bom? Então tudo isso nós vamos ter no nosso infográfico. Outro detalhe importante é que o infográfico ele tem um poder muito grande sobre o nosso cérebro, porque ele aciona os dois lados, tanto o lado lógico, certo, que é o nosso hemisfério direito, quanto o lado criativo, que é o nosso hemisfério esquerdo, tá bom? Então ele faz com que ao produzir um infográfico e ao ler o infográfico, nós possamos trabalhar esses dois lados do cérebro, tá bom? Simultaneamente. E um último detalhe, e não menos importante sobre infográficos, é que eles facilitam a compreensão da mensagem, tá bom? Eles fazem com que a mensagem ela chegue no observador, no espectador, com um poder de eficiência muito grande. Por quê? Porque o texto ele é resumido e acontece as ilustrações, tá bom? Vou mostrar para vocês aí um exemplo de infográfico, vejam só, tá? Que tem como tema a internet no Brasil, certo? Tem como tema a popularização da internet no Brasil, vejam só, e como os brasileiros acessam a internet. Vejam, é o mínimo de texto possível, tá aí ilustrado com uma imagem principal, que é a informação, tô vendo aí o mapa do Brasil, certo? Temos aqui outras imagens que ilustram o infográfico, tá certo? E nós temos aqui alguns dados, algumas informações, certo? Como os brasileiros acessam a internet? 89% usam smartphone, 40% utilizam os computadores desktop, aqueles computadores de mesa, 39% utilizam os notebooks, 19% utilizam tablets, né? Então vejam, nós temos aí um texto repleto de informações, certo? Que não demora para ler. Vejam aí uma outra característica do infográfico, certo? O poder de objetividade desse texto, tá bom? E apresentam dados, certo? Lembre-se, os dados eles precisam ter uma fonte verdadeira. Eu vou afastar só um pouquinho aqui a minha câmera para vocês verem, ó, fonte IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo?
Então, volto aqui minha câmera para o lugar. E eles têm uma base de dados, tá certo? Não é só uma ilustração, é um texto informativo. Ele tem caráter informativo, tá bom? Gente, deixando um pouquinho de lado os infográficos, vamos passar para o mapa mental. Temos aí uma tela azul e à medida que eu for falando as informações, vamos ver o que é que vai acontecendo. Então, o que seria o mapa mental? Puxa a seta. Mapa mental, certo? É uma técnica de estudo que foi desenvolvida lá na Inglaterra em 1960, ok? Essa técnica ela consiste em um relatório de informações, certo? Um relatório de informações, não através de um único texto, mas através de pequenas expressões, certo? Que são chamadas de frases de impacto, expressões de impacto. São aquelas frases que não podem faltar para que você entenda a informação. Tudo bem? Então, essas frases elas são organizadas, essas expressões elas são organizadas no que nós chamamos de caminho de aprendizagem, certo? Existe um ponto de partida, vejam aí, ó, o meu mapa saiu desse ponto de partida aqui, tô vendo? E a partir dele, ó, as outras informações elas foram sendo colocadas, certo? Vamos continuar falando um pouquinho sobre as características do mapa mental. Vejam só, mapas mentais são resumos, certo? São resumos de textos, obviamente de textos de um tamanho maior, tudo bem? Esses resumos, eles também utilizam símbolos, eles utilizam imagens, eles utilizam setas, certo? E essas informações, esses símbolos, essas imagens são ligadas, certo? Dentro desse caminho de aprendizagem. Existe uma ligação entre elas, tá bom? Então, olha aí as frasezinhas de efeito aparecendo novamente. Essas informações são colocadas através de frases de efeito. Vejam só esse mapa mental que foi feito, certo? Para ilustrar a utilização dos porquês. Vejam que tem a imagem, certo? Vou dar uma ampliadinha para vocês verem aqui, ó. O uso do porquê, substantivo, motivo. Estão vendo aí? Tem aí uma matriz, que é de onde ele está saindo, certo? Tem aí os 4 tipos de porquês e a partir de cada tipo de porquê vai criando aí outros caminhos de aprendizagem, certo? Para que a gente possa entender o mapa conceitual. Beleza? Então, entendido o que é o mapa conceitual, vamos para o nosso exercício. Vamos elaborar um mapa mental, que pode ser chamado de mapa conceitual também, tá, pessoal? Só para não ter aí desencontro de informações. Vocês vão elaborar um mapa mental bem criativo, já que nós estamos vivendo aí essa pandemia, não é? Essa questão do coronavírus, o Covid-19, tá? Então vocês vão elaborar um mapa mental, certo? Sobre o coronavírus, certo? As informações, elas vão sair dessa matriz, da matriz coronavírus. O que é que vocês podem colocar como informação? O que é coronavírus? Como se prevenir do coronavírus? Quais são os sintomas? Os casos no Brasil? De onde surgiu o coronavírus? Os casos no Rio Grande do Norte? E outros pontos que você achar importante, tá bom? E um lembrete, você precisa ler as informações. Lembre do que o tio Rails falou no início. As informações elas precisam sair de uma fonte confiável e verdadeira, tá certo? Leiam, analisem os textos, anotem no caderno as informações importantes e podem começar a criar o mapa conceitual de vocês. E o principal, sejam o mais criativo que vocês puderem, tá bom? Vocês vão poder fazer numa folha de ofício, tá certo? Ao final, vocês fotografam o mapa mental e mandam para o tio Rails, que na próxima aula eu vou enviar para vocês alguns aplicativos que vão ser necessários para a gente fazer o mapa mental, dessa vez utilizando a tecnologia, utilizando os meios de comunicação, como o celular e o computador, tá bom? Mas dessa vez nós vamos utilizar o papel, vamos utilizar a folha de ofício, beleza? Gente, espero que tenha ficado tudo claro para vocês, espero que essa modalidade esteja sendo interessante, tá bom? E esperamos que tudo isso passe logo, que eu já estou morrendo de saudade de vocês para a gente se encontrar, tá certo? Então, um abraço, bom dia para todos, vamos produzir os mapas mentais e qualquer dúvida, vem no privado do tio Railson, tá bom? Um abraço!